Bom, a gente vai falar aqui a respeito do como a gente pode conhecer melhor nossas emoções e de que jeito a gente pode ter controle sobre elas. Por que que a gente vai falar de emoções? Você controla as suas? Você conhece o seu emocional? Você tem controle sobre ele? Gente, a gente tem um monte de sentimentos e emoções positivas e negativas o dia todo. Num dia, a gente sente milhares de coisas, a gente sente muitos sentimentos num dia só. Aliás, gente, num só momento, você pode ter sentimentos positivos e negativos. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Você já levou seus filhos para a praia alguma vez? E você diz para eles assim: não saiam de perto de mim, pelo amor de Deus, não some, não desaparece, fica perto de mim. E já aconteceu de um filho sumir, desaparecer, e você ficar desesperada? Sabe quantos sentimentos estão envolvidos numa história dessa? Você está assustada, você está nervosa, você está preocupada, você está angustiada, você está com medo, você tem um monte de sentimentos, um monte de emoções. E aí, quando seu filho chega perto de você, quando ele chega, querido, eu já senti duas sensações opostas juntas. Quando ele chega, você tem uma alegria absurda por ser encontrado seu filho, mas eu já senti muita raiva porque eu falei para não sair de perto de mim e saiu e se perdeu. Então, esse é o momento onde você está feliz na vida porque você está vendo ele, você tem vontade de agarrar e não soltar mais, mas ao mesmo tempo você tem vontade de sacudir de raiva porque saiu de perto de você. Então, sentimentos e emoções são coisas que fazem parte da vida da gente. Então, a gente tem muitas emoções e muitos sentimentos e a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa para a gente poder lidar com isso tudo é a gente conhecer. Primeiro, você precisa reconhecer os seus sentimentos e as suas emoções. É preciso entender que eles existem e que eles têm nomes, certo? E a gente precisa dar nome a isso. E muitas vezes a gente acha que é muito óbvio a gente conhecer os sentimentos da gente e a gente nomear, mas não é óbvio, não. Eu tenho um trabalho que eu faço que chama Revendo Caminhos, que eu estou preparando esse trabalho para fazer online com um grupo aqui, o pessoal que dá autoestima, vocês que estão aqui participando comigo. Depois eu vou abrir esse trabalho só para quem está aqui me acompanhando. Numa dos momentos desse grupo, eu perguntei uma vez sobre para as pessoas do que elas tinham medo. Várias pessoas, num momento desse, percebem que não sabe do que elas têm medo. Quando a gente fala de emoções e você fala assim, o que você está sentindo, você sabe que você está mal, mas você não sabe dar nome para esse mal. Quantas vezes você não está bem, mas se pergunta o que você sente, você não consegue dizer, você não consegue nomear isso. E isso acontece, gente, com a gente desde que a gente é criança. Porque quando você é pequeno, uma criança, ela não tem muito direito a sentir. Ela não conhece os sentimentos, ela não sabe dar nome para eles. Ela sente e muitas vezes, porque ela não consegue lidar com aquele sentimento, às vezes ela é agressiva, mas ela é agressiva por reação a um outro sentimento que está dentro dela. E aí a gente não aprende desde criança a nomear isso, a dizer o que está sentindo, a aprender que a gente está com medo, ou que a gente está com raiva, ou que a gente está frustrado. A gente não aprende isso, pelo contrário, o que a gente aprende é sufocar os sentimentos. Não é assim? Quantas vezes você já não ouviu? Engole o choro, está fazendo tempestade num copo d'água. Eu vou pegar um chinelo e vou te dar um bom motivo para você chorar. Não é assim que a gente escuta? Pois é. Aí a gente vai aprendendo que a gente tem que sufocar e guardar os sentimentos e as emoções. Alguém está dizendo aqui, é muito isso, não sei nomear e não sei expressar. Exatamente isso. É sobre isso que a gente vai começar a aprender aqui. A nomear, a reconhecer, a expressar esse sentimento de uma forma saudável. Porque se você não expressa o seu sentimento, o seu corpo vai expressar.
Se você não expressa o sentimento, o corpo vai falar por você se você não consegue falar. E o corpo, quando fala, ele fala adoecendo. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Agora, quando a gente é criança, a gente aprende a disfarçar os sentimentos. É aquela história, por exemplo, do menino, da criança que está fazendo aniversário. Toda criança que faz aniversário quer ganhar brinquedo de presente. Ela não quer ganhar um pijama, ela quer ganhar um brinquedo de presente. Aí, geralmente, o que que acontece? Vem uma tia sem noção nenhuma e traz um pijaminha para a criança, certo? Aí a criança abre e ela é autêntica, não é? Na fisionomia dela fica revelado o que ela está sentindo. Porque se a gente continuasse autêntico do jeito que a gente do jeito que a gente era quando era bem criancinha, se os nossos sentimentos fossem bem cuidados, a gente ia saber lidar com eles. Mas o que que acontece numa situação dessa? A tia leva um pijama no dia do aniversário da criança, certo? A criança abre e fica decepcionada. A mãe olha a cara da criança decepcionada, a mãe corre para salvar a situação. Mas ela não salva o filho dela, ela salva a tia sem noção. Aí ela diz para a criança assim: Meu filho, que coisa linda. Fala para a titia que você amou esse pijaminha. Aí a criança fica com aquela cara de pastel, ela tem que lidar com aquilo ao mesmo tempo, porque ela tem que elaborar aquilo rápido, porque a mãe tá com aquele olhar, né, de acusação. E aí a criança tem que disfarçar aquilo e ela tem que dizer que ela gostou, certo? Aí o que que acontece? Quando ela diz que gostou e ela não gostou, ela está começando a entender que aquilo que ela sente tem que ser disfarçado. Ela não pode dar nome para aquilo, ela não pode demonstrar, ela não pode expressar, porque está errado expressar aquele sentimento. Ela começa a se sentir mal com ela mesma. É isso que vai acontecendo com a gente desde que a gente é criança. A gente vai ficando afastado dos sentimentos e vai aprendendo bons comportamentos, certo? Comportamentos aceitáveis, mas não autênticos. Aí você pode perguntar assim: Ô Elizabeth, então eu não vou ensinar meu filho a ser educado? Claro, amiga. Você vai ensinar seu filho a ter educação. Sabe como é que é ter educação? É você pegar um presentinho e dizer muito obrigado. Ponto final. Se ele gostou, ele fala adorei. Se ele não gostou, muito obrigado só. É um muito obrigado para todo mundo, certo? Gostando ou não gostando, é uma questão de educação o dizer muito obrigado. Me lembro, eu falei aqui até numa live de uma criança que ela era tão sem educação que ela pegava o brinquedo, se ela não gostava, ela jogava, né? E a mãe não fazia nada. Ou seja, a mãe que não dá educação para uma criança. A criança olha, não gosta, ela joga para lá. Isso é uma coisa. Lidar com a emoção é você não obrigar seu filho a dizer que está sentindo uma coisa que é mentira, que ele não está sentindo. Então, a gente aprendeu isso desde que a gente é criança. E aí, o que que a gente faz? A gente cresce e não aprende a dar nome aos sentimentos. A gente não aprende a expressar. Então, tem sentimentos, querido, que a gente vai aprendendo com o tempo que eles são feios, que eles são negativos, e aí você coloca ele nos outros, você nunca tem. Por exemplo, se a gente vai falar de inveja, inveja é um negócio tão feio, né? É um negócio tão negativo que a gente sempre fala de alguém que tem inveja da gente. A gente nunca pode ter inveja de ninguém. Inveja é um negócio que uma hora ou outra qualquer um de nós sente, certo? E a gente nunca vai se livrar, nunca vai elaborar esses sentimentos, a gente nunca vai se libertar dos sentimentos ruins, enquanto a gente não admitir que a gente tem esses sentimentos. Não é só os outros que têm sentimento ruim, não, a gente também tem. E a gente só vai conseguir mudar isso, transformar isso, se a gente começar a admitir, a reconhecer. O problema é que a gente vive só numa vida prática. A nossa vida é o tempo todo, a gente dá pouca vazão e pouca atenção para as nossas emoções. A gente quer realizar coisas só. Claro, querido, que eu não estou falando para você ficar sentada no sofá olhando para cima, só pensando assim, o que que eu estou sentindo, como é que chama isso? Claro que não. Você tem uma vida para viver, você tem coisas para fazer, mas você também não pode negar algo que dirige o seu comportamento. Suas emoções, seus sentimentos, eles dirigem você. Eles te geram saúde ou doença, eles dirigem o seu comportamento, seus relacionamentos, eles influenciam no seu relacionamento ou no seu comportamento. Então, você
precisa lidar com eles. Mas o problema é que a gente só se preocupa com aquilo que a gente tem que fazer. Aí você acorda de manhã, você faz uma lista enorme de coisa para você fazer, né assim? E aí a maior satisfação que a gente tem. Como é difícil falar do sentimento, isso é muito triste. Exatamente, a gente não consegue nem aceitar, não é isso? Então você faz aquela lista enorme e aí você, o maior prazer que a gente tem é dar um xizinho naquilo que a gente fez, né? Não? Coisa boa é você fazer aquela lista enorme, você falar assim, cumprido, 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 realizado, realizado, ok, ok, é maravilhoso. Mas a gente fica focado só naquilo que a gente tem que fazer, a gente não foca naquilo que a gente sente, naquilo que toma conta da nossa emoção. Você se preocupa demais com o conteúdo, se preocupa demais com a gente se preocupa com o sucesso. Todos nós nos preocupamos em ser bem-sucedido naquilo que a gente faz. Mas a gente acha que o bem-sucedido depende só daquilo que a gente realiza, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende, do conteúdo que a gente sabe, da quantidade de informação que a gente junta, né? E você acha que isso vai garantir seu sucesso? Gente, garante não, tá? Se a gente não der lugar para o nosso emocional e a gente pensar só no conteúdo prático, só no técnico, só no conhecimento, se a gente não dominar os sentimentos, não tem sucesso. Muitas pessoas fracassam conhecendo muito. Eu conheço muitas pessoas que fracassaram mesmo com muito conhecimento técnico. Eu conheço pessoas que tiveram currículos maravilhosos, excelentes. Pessoas que entravam num concurso, passa na primeira prova escrita, passa na prova oral, passa na prova prática, passa em tudo. Quando chega na dinâmica de grupo, ela perde. Sabe por quê? Não tem inteligência emocional. Porque é na dinâmica de grupo que você vai lidar, é a experiência que a empresa coloca para você lidar com situações que vão despertar sentimentos e emoções. E é ali que você vai provar que você sabe lidar com o seu emocional e com o emocional das outras pessoas. E é nessa que muita gente dança. É nessa que muita gente perde, porque não consegue lidar com isso. Então, você perde profissionalmente, você perde na sua saúde, você perde nos seus relacionamentos, se você não sabe lidar com as suas emoções, nem com a sua, nem com a dos outros. Então, é nesse momento de uma dinâmica de grupo numa empresa, num teste, que você vai lidar com frustração, que você vai lidar com a raiva, que você vai lidar com a inveja, você vai lidar com a disputa, você vai lidar com a competição, você vai lidar com a pressão psicológica, e é aí que muita gente não consegue passar. Então, o que eu quero dizer é que a gente se preocupa demais com a nossa capacitação, com o nosso conhecimento prático, com o conteúdo que a gente adquire e a gente dá pouco valor às nossas emoções. E muitas vezes você enterra seus talentos por causa disso. Tudo aquilo que você conseguiu conquistar com o intelecto, você joga fora se você não tem habilidade emocional, se você não tem inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a habilidade de lidar com as suas emoções e com a emoção do outro. Isso é resumidamente o que é inteligência emocional. Tem pessoas que têm um conhecimento muito vasto e ela perde. Conheci um engenheiro uma vez, é super capaz, uma pessoa inteligentíssima, mas era uma pessoa que vivia, que tinha tanto temor, tanto medo, tanta insegurança, ele não conseguia lidar com as coisas que ele sentia, ninguém nem sabia o quanto ele sabia. Né? Ninguém conhecia o quanto ele entrou numa empresa por causa do currículo dele, mas chegou lá e não conseguia crescer, porque ele não conseguia falar, ele não conseguia se expor, ele não conseguia, ele tinha muito medo, ele tinha medo da crítica, ele tinha medo das pessoas, enfim. O emocional faz você perder aquilo que você conquistou de outras formas. Conheço pessoas que são hipercapacitadas, que têm grandes projetos, mas não conseguem lidar com o tumulto que está dentro delas. Elas não realizam nada do que elas projetaram. Pessoas, por exemplo, que têm um medo terrível de ser criticada, cada palavra negativa que falam para ela, ela desmorona,
Eu conheço pessoas super inteligentes e que não conseguem ir à frente. Tem pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas que têm conhecimento bíblico, são pessoas usadas por Deus, elas não conseguem falar, elas não conseguem expor, elas não conseguem chegar na frente para dizer, para falar com as pessoas, porque há um tumulto tão grande dentro dela que ela não consegue lidar com aquilo, o pavor é tão grande que elas ficam com tudo aquilo bloqueado. Pessoas que não conseguem lidar com o insulto, pessoa que não consegue lidar com a crítica, pessoas que têm potencial, mas elas perdem para elas mesmas, certo? Tem umas que são desrespeitadas no trabalho. Elas podem ser brilhantes, mas elas não têm o respeito das pessoas, porque nem elas conseguem se respeitar. São pessoas que muitas vezes sofrem humilhação no trabalho e ela não consegue dizer, ela passa pela situação humilhante, mas ela não abre a boca, ela não consegue se defender, ela não consegue se colocar, ela engole coisas, ela pede desculpa por coisa que ela nem fez, porque ela não sabe lidar com isso. Simplesmente porque elas não conseguem lidar com uma situação conflituosa, ela não enfrenta uma situação de conflito. Ela não consegue nem perceber o que está sentindo, ela simplesmente bloqueia, ela não sabe o que sente, ela não sabe se ela está com medo, ela não sabe se ela está com vergonha, ela não sabe se ela se sente culpada de alguma coisa, enfim. Outras pessoas, elas não conseguem lidar com a raiva, não conseguem lidar com a ira. Tem gente que engole tudo, tem gente que sufoca tudo e não sabe dizer, e tem gente que, pela mínima coisa, ela explode. Então, uns engolem tudo, outros bastou triscar e ela já está explodindo. É aquela pessoa que tá, parece um pavio desencapado, um fio desencapado, né? Trisca nela, dá choque. Então, enquanto tem aquelas que sufocam tudo e não sabe se expor, tem aquela que estoura de ódio, estoura de raiva e acaba extrapolando e não consegue ter controle emocional daquilo que está sentindo. O que a gente precisa nessa caminhada aqui, o que eu quero propor a você nessa caminhada aqui, é a gente vencer a batalha interna. Porque nós temos, gente, uma batalha externa para vencer. E essa batalha externa, ela cada dia ela é maior, ela é mais intensa. Se a gente perder para a gente mesmo, a gente não ganha do lado de fora. Então, a gente precisa olhar para dentro, reconhecer, dar nome a esses sentimentos, aprender como lidar com eles, entender de onde eles vieram. Porque muitas vezes aquilo que você estoura hoje, aquilo que você reage hoje, ele tem a ver com o seu passado e não com o hoje. O hoje foi só um gatilho. E a gente vai entender cada sentimento desse, onde ele pode ter nascido. Porque muitas pessoas, elas estouram por uma situação que você olha e fala assim, misericórdia, mas você fez uma tempestade num copo d'água. É por causa disso que você está fazendo esse barulho todo? Pois é, parece que não faz sentido. Mas esse barulho todo é porque aquela situação só apertou ali uma ferida, só apertou o gatilho que veio destampar algo que vem lá de trás. Isso a gente precisa conhecer. Se você conhece, você aprende a lidar. Se você conhece, você aprende a controlar. Gente, controlar emoção e sentimento não é sufocar, não. Porque se você sufocar, você adoece. Se você não falar, se você não expressar de alguma maneira, isso implode. Então, quando a gente fala de controle de emoções, não significa você abafar você mesmo, porque é isso que faz mal, isso que adoece, tá certo? Você nem explode e nem abafa. A gente entende que quando a gente entende, essas emoções, esses sentimentos, eles se dissolvem. Fica muito mais leve, muito mais fácil você entender. Então, a gente vai identificar isso: a raiva, a tristeza, a decepção, a frustração, o ciúme, a inveja. Vamos dar nome para isso e vamos aprender a expressar tudo isso. Aí tem gente que pergunta: é possível fazer isso? É possível. É possível, ó. Aqui na palavra de Deus, em Efésios 5:22, diz o seguinte: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, frutos do Espírito Santo. Isso significa que
Isso aqui é possível. Ter paciência, ter tranquilidade, ter mais calma, ter autocontrole, domínio próprio, tudo isso é possível. O que não é possível é a gente imaginar que porque é fruto do Espírito Santo, a gente não vai poder fazer nada, certo? A gente vai jogar para o alto e falar para Deus assim: Senhor, me controla, Senhor, eu não sei lidar com tudo isso. Deus, o Espírito Santo nos gera domínio próprio, então tá aí, Senhor, olha aqui, quem sou eu? Me dá domínio próprio. Não é assim que funciona. Deus trabalha em comum acordo com a gente, é junto. Eu já falei aqui várias vezes de uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia. Jesus pergunta para um cego, Gálatas, isso mesmo, Patrícia, Gálatas 5:22, certo? Jesus pergunta para um cego, o que que você quer que eu te faça? Essa pergunta é fantástica, porque parece que é óbvio que um cego quer ver, mas Jesus traz consciência antes de trazer cura. Isso é uma lição para a gente. Não adianta você fechar os olhos e falar assim: Jesus me transforma numa outra pessoa. Ele não vai fazer isso, porque se ele fizer, você olha no espelho no outro dia e não sabe quem é você, tá? A gente vai mudando a partir do que a gente vai tomando consciência. Deus vai ajudando, o Espírito Santo vai ajudando você a ter controle. Ele vai ajudando você a entender seu emocional, ele vai ajudando você a ter domínio próprio, mas você tem que ter consciência do que está fazendo. Você tem que entender de onde as coisas vêm. Você vai ter que entender exatamente o que você quer fazer com isso. Você sabe por que que Jesus perguntou para o cego? Alguém sabe? Por que que ele perguntou o que você quer que eu te faça? Por que que não é óbvio? Porque muitas pessoas pedem a cura, mas não querem a responsabilidade da cura. Sabia que um cego tinha licença para pedir esmola, porque ele não podia fazer outra coisa? Pois é, naquela época, se Deus curasse, se Jesus curasse ele sem que ele tivesse consciência disso, ele podia ser curado e depois falar assim: mas e agora? Como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho, eu nunca trabalhei na vida, eu não sei fazer nada, eu vou viver do que agora? Se ele não tivesse consciência de que ele queria a cura, ele não teria consciência da responsabilidade que a cura traz. Você entende isso? Então, a cura, a mudança, a transformação tem que ser uma coisa responsável. Não pode ser algo que você joga na conta de Deus sozinho. Eu e você precisamos ter responsabilidade por aquilo que a gente alcança. Por isso que a gente está aqui. Por isso que você está aqui. Tem pessoas que estão aqui desde que eu comecei essa live, que estão aqui junto comigo, porque são pessoas que querem. Você está aqui hoje e está aqui desde que começou, porque você quer assumir isso. Senão você já teria tirado, saído daqui, certo? Então, a gente precisa assumir isso. Quando a gente assume essa responsabilidade, sabe o que que Deus faz? Ele chega e completa o milagre. Ele faz o milagre, mas ele faz porque nós assumimos a responsabilidade da nossa cura. Deus precisa que a gente faça isso, certo? Então, a gente vai aprender isso aqui. E outra coisa, eu não sei quantos aqui têm filhos, mas a gente pensa que lidar com o futuro do filho, investir no futuro de um filho, é só dar boas escolas, é só dar conteúdo, é só é, dar oportunidade de ter bons livros e bom estudo. Isso é muito importante, mas isso não é tudo. Como eu falei com vocês aqui, tem muitas pessoas que são extremamente competentes, mas não sabem lidar com as emoções e não conseguem ser bem-sucedida. Então, a gente precisa cuidar dos filhos da gente, a gente precisa cuidar das crianças que estão aos nossos cuidados, porque as dificuldades que nós temos hoje, a gente pode evitar essas dificuldades neles, mas se a gente não se curar, se a gente não se transformar, a gente passa a nossa doença para eles. A gente tem muitas batalhas para vencer, então vamos vencer as batalhas internas para a gente ter força para as externas. E aí Deus vai estar juntinho com a gente, porque a gente vai estar fazendo a nossa parte e Deus gosta quando a gente faz a parte da gente, porque aí ele faz a dele, tá bom? Você que está aqui no YouTube, eu queria te convidar para se inscrever no Instagram, Elizabeth C. Pimentel, tá bom, gente? E olha, aí na bio do Instagram tem um link. Quando você clicar nesse link, vai abrir um monte de coisas. Tem um grupo de autoestima, tá? É onde eu dou uma mensagem todos os dias. Tem o grupo do Telegram, onde a gente está lendo a Bíblia de manhã.
um pedacinho por dia, e eu estou fazendo uma interpretação, deixando uma mensagem da Bíblia, está sendo muito bom. É a sua oportunidade para você conhecer melhor a palavra de Deus, tá certo? E você é só clicar ali. Hoje a gente entendeu a importância de olhar para a nossa emoção, valorizar o nosso emocional, dar nome a essas emoções. Agora nós vamos aprender uma a uma delas, como que a gente vai aprofundar um pouco mais. Nós vamos tratar da gente, vamos nos tornar pessoas mais fortalecidas e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito porque vai honrar o nosso empenho.